técnica que você vai aprender no vídeo de hoje é, na minha opinião, a mais fácil e mais conveniente de todas as técnicas de meditação, de manifestação e visualização criativas que eu já vi. E a facilidade dessa técnica está no fato de que você não precisa alterar nada na sua rotina externa para aplicar ela. E quanto mais fácil é para você aplicar uma técnica no seu dia a dia, melhor vai ser a sua aderência a ela. Então basta você utilizar a sua mente com convicção por alguns minutos todas as noites antes de dormir, para você começar a imprimir novos padrões no seu inconsciente. Nesse vídeo você vai aprender uma técnica e os conceitos fundamentais dos ensinamentos do Neville Goddard. Quando você acredita, o resultado é inevitável, porque tudo que você acredita acontece com você. Bom, e basicamente os ensinamentos dele se resumem em utilizar o poder da sua imaginação criativa para alterar a sua realidade pessoal, ou seja, os eventos e circunstâncias da sua vida. E para isso, você tem que usar os seus sentimentos para conseguir imprimir essa nova realidade que você criou com a sua imaginação no seu subconsciente. Para ele, 95% da sua vida é determinada pela sua programação inconsciente. Então, o subconsciente ele não gera ideias, ele apenas aceita e expressa tudo aquilo que é impresso nele. Então, uma vez que você tenha impresso uma ideia no seu subconsciente, ela vai inevitavelmente ser expressa na sua vida. E a forma pela qual você imprime uma ideia no seu subconsciente é através dos seus sentimentos. É uma combinação, na verdade, de pensamento e sentimento. O pensamento é a forma e o sentimento é como se fosse a tinta que vai fixar aquela forma no subconsciente. Então é como se você fosse fazer uma impressão, seja uma impressão de algo em uma folha ou seja uma impressão 3D. A ideia, o pensamento é aquilo que você monta no seu computador. Enquanto ele está ali só no seu computador, aquilo é só uma ideia, é só um pensamento. A partir do momento que você tem o recurso do sentimento, ou da tinta, ou do material para fazer a impressão daquela forma, ela vai ser impressa naquela folha. Então, toda vez que você tem um pensamento, ele vai te gerar um sentimento. Esse sentimento vai fazer você ter mais pensamentos associados a ele, então ele vai atrair mais pensamentos semelhantes, que vão gerar mais daquele sentimento, que vão atrair mais pensamentos, e aí se torna um ciclo que se retroalimenta, e se você não se conscientizar e não quebrar esse ciclo, ele vai eternamente, e aquilo vira o seu estado de ser, vira uma parte da sua personalidade. Então é por isso que a disciplina da mente, ela é tão importante, porque se você não sai para fora desses ciclos, você vai estar constantemente imprimindo no seu inconsciente algo indesejado, algo negativo, que vai se expressar na sua vida como um evento indesejado, como um evento negativo. Agora indo para a parte prática de como que você faz essa impressão no seu subconsciente, a técnica que o Neville Goddard mais recomendava para os seus clientes, como a melhor forma de imprimir intenções no seu subconsciente, é uma mistura de oração e sono, que segundo ele, são duas portas para o inconsciente, e a gente vai ver mais pra frente por que isso realmente funciona. A primeira coisa que eu quero esclarecer é a concepção dele sobre oração. Se você ler o livro O Sentimento é o Segredo, você vai entender que pro Neville Goddard, a oração é basicamente resumida naquela frase do Novo Testamento. Tudo que pedirem em oração, crendo que já receberam, vocês receberão. Então, para ele, a oração é assumir o sentimento interno de já ter recebido aquilo que você deseja. É basicamente a mesma coisa que a gente vê no trabalho do Joe Dispenza, incorporar o sentimento de já ter aquilo. Isso é a oração. E o momento ideal para você fazer essa oração e imprimir esse padrão de pensamento no seu subconsciente é antes de dormir, quando você está naquele estado de transição ainda pegando no sono. Porque ele diz que é durante o nosso sono, e ali nos nossos sonhos, que ocorre o que ele chama de encontro dos amantes, que é a união do feminino com o masculino, da mente consciente com a mente subconsciente. E é ali que ocorre a criação. Então ele vai falar que a gente passa quase 1/3 da nossa vida dormindo. E tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fixa a nossa consciência e a nossa atenção antes de dormir, é muito facilmente impresso no nosso subconsciente. Porque conforme a gente vai adormecendo, as nossas ondas cerebrais vão reduzindo e se abre literalmente uma porta para o inconsciente.
Então é mais fácil você colocar informações lá. Eu acho que a maioria de nós já ouviu falar que os nossos sonhos, eles são muito malucos, né? E eles representam certos símbolos, certas coisas do nosso inconsciente. E você com certeza já reparou que se você assistir alguma coisa antes de dormir, né, alguma coisa que te emocione de alguma forma, que prenda muito a sua atenção, é muito provável que você sonhe com essa coisa. Isso é extremamente importante, você fixar a sua mente, você cuidar e vigiar muito bem o que se passa na sua mente, aonde você coloca a sua atenção naqueles momentos antes de você adormecer. E aí ele ensina a oração antes de dormir da seguinte forma: você tem que se perguntar: como eu me sentiria se o meu desejo fosse realizado? E é nessa sensação que você deve monopolizar e imobilizar a sua atenção enquanto relaxa e pega no sono. Você deve estar ciente de ser ou ter o que você quer ser ou ter antes de dormir. Então, o que Neville Goddard fala para você fazer é exatamente o que todas essas outras técnicas de meditação, tanto o método Silva quanto o Joe Dispenza, fazem, que é fazer você entrar em estado meditativo e fazer uma visualização criativa para, nas palavras do Neville Goddard, imprimir um novo padrão de pensamento no seu subconsciente, o que vai fazer com que ele necessariamente seja expresso na sua realidade. E a grande vantagem disso é que não exige você tirar um certo tempo da sua rotina, da sua vida. Todo mundo, uma hora, deita na cama para dormir. Você só precisa apenas disciplinar a sua mente, não precisa mudar nada na sua rotina, apenas se lembrar todas as noites, antes de dormir, de focar a sua mente naquilo que você deseja viver, de fazer essa sua oração, né? De não deixar os seus pensamentos vagarem aleatoriamente em coisas negativas, em preocupações, em lamentações, em diálogos mentais negativos, criticando os outros, enfim, qualquer coisa negativa você tem que evitar pensar antes de dormir.